Nesse vídeo vamos falar sobre a tag button do HTML5. E como você pode ver na tela, a tag button ela abre e ela fecha, o que mostra que ela vai ter conteúdo diferente da tag input do tipo button, que ela não precisa fechar, embora você ainda possa ter o conteúdo ali, que é o texto do seu botão, tá certo? Falando sobre a tag, ela serve simplesmente para você definir um botão clicável, uma área clicável dentro do seu site. Dentro dessa tag você pode colocar o conteúdo como texto ou também pode ser uma imagem dentro dessa tag button. Sempre especifique o tipo de button que você está criando, porque o padrão nem sempre é o botão normal, sem ação nenhuma. Tem navegador que reconhece como submit, tem navegador que não reconhece. Então, para você não ter problema, coloca o type do seu button, mesmo que o type seja button de novo, tá certo? Falando ainda sobre os atributos, nós temos todos os atributos globais nessa tag e nós temos também os atributos específicos só para ela, que se assemelham bastante com os atributos do input. Então nós temos o autofoco, se a gente quiser que o foco inicial, assim que a página seja carregada, seja direto nesse botão. Nós temos o disable, que é para esse botão ficar desabilitado automaticamente. A tag, o atributo form, que especifica a qual formulário esse botão ele pertence, uma vez se você quiser que esse botão ele envie um formulário, ou então resete, limpe um formulário. Nós temos o form action, que ele vai sobrescrever o action do seu formulário, o form enctype, que vai sobrescrever o enctype do seu formulário, o form method, que vai sobrescrever o method do seu formulário, o noValidate, form noValidate, vai sobrescrever o noValidate do seu formulário, o form target, que vai sobrescrever o target do formulário. Falando em detalhes de cada um deles, nós citamos na última aula sobre input e também falamos sobre cada um desses métodos lá na aula de formulário, da tag form. Temos também o atributo name, que define o nome do meu botão, caso eu queira enviar esse botão para o lado do servidor, o valor desse botão, ou então para facilitar a localização dele via JavaScript. Temos o type, onde nós podemos definir aí 3 tipos de botão, simplesmente o button, um botão sem ação nenhuma, onde a gente vai programar ele via JavaScript. Temos o tipo reset, que vai redefinir o nosso formulário, e temos o submit, que vai enviar o nosso formulário. Temos também o value, que define o valor inicial do botão. Nesse caso é um texto que nós vamos inserir e ele não vai acabar aparecendo como texto do botão, uma vez que o texto do botão, nesse caso, é dentro do seu conteúdo e não no atributo value. CSS padrão da nossa tag button é nenhum, então ele não vem com nenhum CSS padrão, mas nada impede da gente colocar o nosso CSS e padronizar a aparência dele em todos os navegadores, uma vez que cada navegador acaba deixando o botão com uma aparência diferente. Vamos, por exemplo, então, da tag button. Vou criar um arquivo novo, vou chamar ele de button.html. Vou criar a estrutura padrão do HTML5, já deixando o título aqui como tag button. E vamos criar os 3 tipos possíveis de button. Então eu tenho aqui o button do tipo button, vou chamar ele de botão. E eu tenho o botão do tipo reset, que redefine um formulário. Lembrando que para ele redefinir um formulário, ele precisa estar dentro de um formulário, ou então fazer o vínculo de um formulário. Eu tenho também o submit, que vai fazer o envio do formulário. E nesse caso a gente pode até criar um formulário aqui e vamos fazer diferente. Vamos criar um formulário, vou dar um ID aqui de formulário. Esse formulário ele vai ter somente aqui um campo do tipo texto, onde eu vou colocar o value dele como hcode e o name dele vai ser name mesmo, tá certo? Então o que a gente quer fazer aqui? Embora esses botões estão fora da tag formulário, eu quero vincular falando que ele vai redefinir ou vai enviar os dados do meu formulário, tá certo? Se eu tivesse colocado ele dentro do meu formulário, ele já faria isso por padrão. Mas quando a gente utiliza fora, a gente viu que temos o atributo form, onde eu posso colocar qual é o ID do formulário que esse botão pertence, ou o input pertence, assim por diante. Eu vou falar que ele pertence aqui ao ID formulário, que é o que a gente definiu lá em cima na tag form. Tanto o botão enviar quanto limpar. O botão do tipo button, não preciso fazer isso, afinal é um botão que não faz nada, eu vou ter que utilizar JavaScript para trabalhar com ele. Vamos para o navegador, vamos testar o nosso arquivo button.html. Tá lá, temos o nosso input text, ele está à parte, como a gente pode ver aqui no inspetor de elementos dos nossos botões. O botão não faz nada, ele é só um tipo button.
O botão limpar, se eu mudar qualquer coisa, ele vai redefinir o formulário voltando para o estado inicial, mesmo estando fora, viu aí o atributo form funcionando. E o botão enviar vai enviar o nosso formulário. A gente não definiu o método, por padrão a gente já sabe que é o método get, que é enviado na URL. E a gente pode ver aqui, ó, o campo name foi enviado com o valor hcode. Se eu mudar isso aqui para hcode treinamentos, por exemplo, e enviar novamente, está lá, hcode treinamentos. O mesmo deve acontecer no Firefox, se a gente acessar aqui o arquivo button.html. Então tá lá, botão que não faz nada. Se a gente digitar qualquer coisa, o botão para resetar mesmo estando fora da tag form. E se eu clicar em enviar, ele também vai enviar aqui sem problema nenhum. Vamos testar no Microsoft Edge, button.html. Veja que a aparência dos três navegadores são diferentes. Cada botão tem uma aparência e um tamanho diferente, um estilo diferente, e o campo de texto também. O botão vai funcionar da mesma forma, o botão limpar também tem que funcionar da mesma forma, não está funcionando. E o botão enviar, ele tem que enviar o formulário mesmo estando fora, também não está funcionando, o que mostra que o atributo form no Microsoft Edge ainda não é compatível, apenas no Firefox e no Google Chrome. Ponto para eles nessa questão então. A gente continua falando sobre outras tags do HTML5 no próximo vídeo. Até lá. Nesse vídeo vamos falar sobre a tag button do HTML5. E como você pode ver na tela, a tag button ela abre e ela fecha, o que mostra que ela vai ter conteúdo diferente da tag input do tipo button, que ela não precisa fechar, embora você ainda possa ter o conteúdo ali, que é o texto do seu botão, tá certo? Falando